Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, hoje é quarta-feira, dia 13 de novembro, vamos às manchetes de hoje. Merendeira de escola em Porto Alegre é morta a tiros dentro de casa no bairro Rubem Berta. O filho dela, de 11 anos, também foi ferido na perna e está internado no Hospital Cristo Redentor. O menino precisa urgente de doação de sangue. Preso em Novo Hamburgo o homem que ameaçava de morte a cantora Simária, da dupla sertaneja Simone e Simária. O criminoso usava as redes sociais, vejam. Eu queria fazer uma pergunta para Simone e para Simária. Como é que ela se sente depois de tudo que eu passei para sobreviver lá depois que eu saí do hospital, eu tive que até comer do lixo. Ó. Como é que vocês duas se sentem? Ó? Cachorro agredido por motoboy é adotado em Carazinho. A polícia está investigando a agressão. Vejam só que ele chega a bater ali com um facão neste cachorro. Tráfico internacional de drogas na mira da Polícia Federal. Agentes fazem operação contra quadrilhas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Mato Grosso do Sul. A partir do dia 9 de setembro foi inaugurado essa regra, essa lei. Humildade, lealdade e respeito, sem prejudicar a população e a cidade de São José. A lei do crime. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Atenção para esta história. Um cachorro foi agredido por um motoboy em Carazinho, no norte do estado. E o Marcelo Chemali tem todos os detalhes para a gente do que aconteceu no final de semana. Marcelo Chemali, bom dia. Bom dia, André. Bom dia para quem está nos acompanhando. Caso revoltante. Está aí a imagem do posto de combustíveis. O motoboy chegou, abriu ali o baú que estava atrás da motocicleta. E quando o cãozinho se aproximou, sem nenhuma reação, ele tirou o facão, aí novamente o flagrante. Ali, ó, e agrediu o cão de forma bastante covarde. O animal saiu correndo. A agressão que aconteceu na tarde de sábado, André, e foi denunciada por uma protetora de animais da cidade lá de Carazinho. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil. O animal é um cão comunitário, André, adotado pela Escola Marquês de Caravelas. Depois dessa agressão covarde, uma aluna resolveu ficar com o cãozinho, adotou o cachorro para que ele pudesse ficar com uma proteção maior. Ainda não está se ambientando ao convívio com a nova dona, a nova tutora. Nessa manhã, permanecia na escola, viu, André? Como não houve corte na pele, o cachorro já está se recuperando. Mas olha só, André, olha ali, André. Está a quase 2 metros de distância. Não há a mínima razão que justifique essa agressão desse motoboy, né, André? Tem um detalhe. Primeiro, a proprietária do posto, ela ficou indignada porque ela também é protetora de animais lá na cidade. Agora, tem um detalhe que chama a atenção, e esse motoboy, ele já foi afastado, porque ele representa uma empresa. Para aí, claro, para aí. Estava trabalhando, né? No horário de serviço, né, André? Ele estava fazendo uma entrega, até foi afastado, e esta moça de cinza, ela foi receber. Eu só vou pedir para voltar um pouquinho a imagem, porque me chamaram a atenção algumas coisas. Volta a imagem. Na hora que a moça sai, ela sai ali de dentro deixa ela sair ali de dentro da loja de conveniência, tá? Ela vai sair, ó, deixa sair de dentro da loja de conveniência. Por quê? Porque ela está junto com o motoboy e os dois, a impressão que se tem é que os dois começam a enxergar o cãozinho de longe. Olha, é que a gente colocou um blur no rosto dela, né? A gente borrou um pouco a imagem, mas os dois, eles ficam olhando de longe o cachorro e essa senhora de cinza também. Então eu não sei se ela chamou a atenção, ó, tá vindo o cachorro. Alertou, né? Fez algum alerta? Será que ela fez algum alerta pro motoboy? Pois é, não sei, mas os dois vêm acompanhando até o momento que ele vê o cachorro de longe vindo e já pega o facão. E ela, me desculpe, mas não fez nada também, né? Se eu tô numa frente de uma pessoa que faz isso com um cão, no mínimo eu vou levantar as mãos pra cima e vou dizer, mas o que é isso? Né? E ela não, ela ficou ali quietinha, né? Ficou ali quietinha na dela, o cão foi indo embora, mas se a gente acompanhar toda a sequência, dá pra ver que desde o início, o cão longe, os dois estão de olho. Olha lá, novamente. Olha ali, ó. Passa aí o frentista, né? Aí agora chega a senhora e os dois, ó, começa os dois a ficar na mira do cachorro, ó. Olha lá.
Ela a gente não consegue ver porque a gente borrou o rosto dela, mas ela está de longe acompanhando. Pois aí ele fez isso. E está sendo investigado, né, Marcelo? Tem que ser investigado. E outra, né, André? Um facão, né? Uma arma branca. Mas ali me chamou a atenção, mesmo o rosto dela estando borrado, André, parece que ela estava olhando para o outro lado. Quando ele tirou o facão, olha lá. Não, ela estava olhando. Ela estava olhando. Ela está virada para cá. Porque com a imagem borrada no rosto dela, ela acompanha toda a movimentação do cão. Ela acompanha a agressão, não questiona, não interpela aí, pelo menos, né? Demonstra com os braços, com gestos, um sinal de indignação, né, André? Lembrando que agressão a animais, né, é crime. Está previsto em lei, é crime. É crime. Um outro assunto agora contigo, Marcelo Chemali, lá em Novo Hamburgo, a polícia prendeu um homem que estava ameaçando uma cantora da dupla sertaneja. Veja só. Um caso que ganhou até a repercussão nacional pela imagem dessa dupla sertaneja, né, André? Esse caso aí de Novo Hamburgo, a gente vê aí a condução do suspeito para a delegacia de polícia, a 3ª DP lá de Novo Hamburgo. Segundo aí a investigação, ele ameaçava a cantora Simara da dupla sertaneja Simone e Simaria, né, que através das redes sociais, o homem de 46 anos reconheceu que perseguia a cantora e que estaria no próximo show, né, marcado aqui para Porto Alegre, para se vingar de algo que ele não soube explicar. Nem o que seria, soube André. dizer. Não soube explicar. O mandado de prisão é de São Paulo, lá da comarca da capital paulista, e ele foi encaminhado ao sistema prisional. Também através das redes sociais, o criminoso divulgou um vídeo com ameaças. Vamos assistir o que ele disse antes de ser detido, André. Eu queria fazer uma pergunta para Simone Passimari. Como é que ela se sente depois de tudo que eu passei para sobreviver lá? Depois que eu saí do hospital, eu tive que até comer do lixo. Ó. Como é que vocês duas se sentem? Ó? Vocês acham que eu mereço ainda ser humilhado ainda por vocês duas? Ó? Vocês sabem de tudo que eu passei e ainda que vocês mais... Eu desejo de vocês me humilhar sempre, ó. Vocês não vão parar de me humilhar. Poxa, se eu sempre respeitei vocês duas, ó. Nunca faltei com respeito com nenhuma. Foi ou não foi tua família que quase me matou, Simone? E Simaria? Foi, né? Por quê? Eu faltei. E aí a gente vê que ele se dirige às duas, a Simone e a Simaria. Né? E sempre que ele fazia postagens, algumas pessoas que acompanhavam marcavam, né, a dupla, marcavam o nome delas pela rede social para que justamente chegasse até elas. E aí, através, eu acho que foi Santana da Parnaíba, que a polícia, então, começou uma investigação, chegou até São Paulo e ontem, então, com o apoio, inclusive, da polícia aqui do Rio Grande do Santana do Parnaíba, é isso? Isso, Santana do Parnaíba. Pois aí chegaram, então, até este homem, que fazia as publicações, mas em alguns momentos, assim, a gente percebe que ele transtornado, se não me parece muito, né, muito centrado esta pessoa aí que agora está presa porque está fazendo ameaças. Elas vêm aqui agora para show em dezembro, né, Marcelo? Exatamente, show marcado agora para a capital gaúcha, né, André? E ele faz referência à família da dupla sertaneja, né, da Simone e Simaria. A nossa produção está em contato aí com a assessoria de imprensa da dupla para pegar uma resposta, enfim, ao longo aí das próximas horas também, através do Fofocalizando, esse tema vai ser também debatido, né, justamente para tentar esclarecer que confusão é essa, é um transtorno, né, psicológico desse cidadão, não é? O fato é que isso nas redes sociais ganhou uma grande repercussão a nível nacional, né, André? Deixa eu chamar a Débora de Oliveira aqui para participar com a gente dessa conversa aqui, porque, primeiro que a Débora de Oliveira é de Novo Hamburgo, né, Débora? Sim. Lá onde esse homem, né, foi preso. Ele não é de lá, me parece que ele é do litoral, foi morar com a família lá, algo que ainda está sendo investigado. Agora, que susto para essas meninas, né? Que André, estão para fazer show aqui e, né, a polícia tratou logo de o show é dia 14 de dezembro aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio, né, que acontece o Universo Alegria. Inclusive, hoje nós vamos dar presente para o pessoal em casa que vai nos acompanhar para essa festa que acontece. E a Simone e Simaria tem uma história muito querida com o público gaúcho. Elas são duas personalidades muito queridas com o público, né? E eu acho que a rede social hoje, ela tem um papel que é muito importante de aproximação das
pessoas que a gente admira com quem está do outro lado da tela, né? Eu mesmo uso bastante as minhas redes sociais para que as pessoas me conheçam e saibam como é a minha real essência e não só aquela pessoa, o personagem que eles criam através do que está aqui na televisão, né? É uma proximidade que muitas vezes é saudável, muitas vezes é sadia e outras nem tanto. Já aconteceu do Jorge, da dupla Jorge e Mateus, que eu sou fã, que admiro, que são meus ídolos, ele dá uma declaração no aeroporto para umas fãs que onde eles estavam indo, elas estavam indo atrás. E quando chegou no aeroporto, o Jorge disse, gente... Chega! Vocês precisam entender que a gente tem vida. Eu atendi vocês, eu abracei vocês, eu tirei foto com vocês, dei carinho, retribuí esse carinho, esse amor que vocês têm por nós, mas vocês não podem viver reféns dos nossos passos, né? Vocês têm que ter a identidade de vocês e nos admirar, mas não ser uma admiração doentia. Verdade. E a gente não sabe, né, até que ponto essa investigação vai trazer fatos ou apenas ilusões desse rapaz, né, que foi preso. Agora, Débora, para quem está ligando a televisão agora, fica aqui com a gente, no SBT Rio Grande. Nós estamos conversando, eu, Débora de Oliveira, porque teve um homem que foi preso ontem no Vale dos Sinos, lá em Novo Hamburgo, porque estava fazendo ameaças pelas redes sociais à dupla, né, a Simone e Simaria. E aí, então, a gente está justamente diz íntimo conversando. da dupla, né? E aí mas a é uma gente pessoa, não sabe se essa intimidade que ele diz foi criada por ele, né? Ou se ele, por ter tido uma amizade e hoje tem um distanciamento muito grande, ele tem criado neuras de que está sendo ignorado por elas, né? É perigoso, gente. Hoje em dia nós temos a nossa vida exposta, uma janela aberta. E eu não estou dizendo só artistas e pessoas conhecidas, eu estou dizendo todos nós, vocês que estão em casa e que vão para os restaurantes e fazem check-in, que vão para uma festa e mostram onde estão. Porque não sabemos quem nos segue, somos teoricamente cegos naquele momento, né? Não sabemos quem está do outro lado da tela acompanhando os nossos passos, se é pessoa do bem, se é pessoa do mal, se está querendo a nossa felicidade ou se daqui a pouco pode chegar e interromper tudo isso num piscar de olhos. Daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto, daí o momento que ele foi preso. Agora vamos mudar o nosso fofocalizando, né? Vamos sair do assunto aí desse homem que foi preso e vamos falar de futebol, porque tem uma gurizada pedindo passagem na dupla Grenal. Né? E o Grêmio é quem mais tem valorizado justamente essa nova safra, não é verdade? Ô André, primeiro solta a buzininha aí. Buzininha daqui, São Motors, né? Nosso parceiro aqui no Chama Esporte. Eu quero saber se tu já ouviu a expressão é os guri. É os guri. Já ouviu? É o momento dele. Tu já leu essa expressão em algum lugar? Já usou essa expressão? É os guri. Não, é porque isso mas eu vou começar a usar. Isso aí surgiu com a gurizada do Grêmio, viu? Porque quando eles começaram a ter oportunidades e fizeram gols, o Jean-Pierre, que agora é titular absoluto, tá machucado, mas é titular absoluto do Grêmio, conseguiu a vaga do Luan, Matheus Henrique, que hoje tá na seleção olímpica, imagina, ele que surgiu na base do Grêmio, ganhou as primeiras oportunidades e aí já chegou à seleção principal, inclusive, eles começaram a usar essa hashtag é os guri, né? Porque quem não é qualquer um, não. É os guri que estão chegando. Que é um bom investimento em todos os sentidos nas categorias de base dos clubes. E aí o Grêmio está apostando nessa gurizada, principalmente agora, né, nessa reta final do ano, que tem as lesões, que tem os jogadores que já estão com certo estão descontados, né? Já estão um pouco cansados, já estão veinho, vou dizer a verdade, né? Então, assim, a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco e vai falar do Inter, né? Que precisa agilizar a gurizada. Quero ver os guri do Inter também bombando. Esse é o nosso tema principal do Campinho. Você sabia que já é possível fazer o aniversário do seu coloradinho no Estádio Beira-Rio? No coração do gigante, localizado dentro do Estádio Beira-Rio, tem uma área com mini campo de futebol, tem parede de escalada, outros brinquedos, tornando o espaço perfeito para o seu coloradinho se divertir com os amiguinhos. Também tem uma área confortável, com mesas, com cadeiras, com segurança, passarela coberta que conecta o local da festa até o estacionamento e tu ainda pode contar com o apoio da Colin Eventos desde a criação do projeto até o dia da festa. Então você entra em contato e agenda uma visita pelo telefone 3268-1396 ou kids@colinevento.com.br. Olha aqui, ó, ingresso ECD Universo Alegria daqui a pouco no Campinho. Até já, obrigado. Agora 11h49, atenção. Teve um crime bárbaro aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Uma mulher
Olhem a cena, olhem a situação. Ela foi morta a tiro, ela estava dentro de casa, foi morta a tiros. Estava com a criança, o filho de 11 anos, na mesma cama. Isso foi ontem à noite no bairro Rubem Berta. O menino também foi atingido pelos disparos, ele foi atingido na perna e ele está internado aqui no Hospital Cristo Redentor, aqui em Porto Alegre. E os detalhes na reportagem agora. Na região onde a mulher foi morta, pouca gente falava sobre o caso. Os moradores estavam assustados com uma história de violência incomum. A gente estava dormindo, acordou pelo tiro, mas a gente achou que seria bomba, né? Porque foi, tipo, abafado. Lisiane Gomes Gonçalves, de 44 anos, foi assassinada a tiros. Cápsulas de calibre 38 ficaram pela rua de chão batido. As marcas de sangue ainda estavam à mostra. Segundo os moradores da rua, pelo menos um homem foi visto na cena do crime. Ele arrombou a porta de entrada da casa e foi até o quarto, onde a mulher dormia com o filho de 11 anos. Os vizinhos ouviram o barulho dos tiros e depois o choro do menino, que também foi baleado. Um outro filho de Lisiane conseguiu se esconder e escapou da morte. O atirador fugiu, levando apenas o celular da vítima. O Departamento de Homicídios investiga o crime. Por enquanto, nenhuma hipótese está descartada. Lisiane jamais teve antecedentes criminais. Ela trabalhava como merendeira nesta escola infantil na zona norte da capital. Os colegas ficaram chocados com a maneira que ela perdeu a vida. A dor é maior porque a gente não sabe realmente o que houve e quais são as circunstâncias de uma tragédia dessa, assim, que não tem o que dizer, né? Realmente foi terrível para nós. O filho que ficou ferido está internado no Hospital Cristo Redentor. Ele passou por cirurgia e precisa de doação de sangue. O velório da merendeira deve começar na tarde desta quarta-feira. Marcelo Gemalli, que mistério para a polícia tentar descobrir o que aconteceu. Agora, tem um ponto-chave e muito importante que já está nas mãos da polícia, né, Marcelo? Exatamente, André. É um mistério, um desafio para a Polícia Civil. Tentamos aí durante toda a manhã contato com a direção do Departamento de Homicídios e o delegado estava debruçado nessa história. A partir da ocorrência da Brigada Militar, não descarta nenhuma hipótese. Pode ser execução, pode ser um latrocínio por conta do celular, né? Pode ser por engano. Não, apesar daquela região ali do Rubem Berta, André, conversamos com muitos vizinhos. A maioria não quis gravar entrevista, mas conversaram com a nossa reportagem. Não é uma região conflagrada pelo tráfico. Apesar de serem casas humildes, rua de chão batido, é uma região Marcelo, aparentemente tranquila. Então, essas três hipóteses podem ser aí o pontapé inicial da investigação, né, André? Agora, ou a execução, ou o latrocínio, que é o celular, exatamente. Por que esse homem, e apenas um homem foi visto lá, arrombou a porta? Por que ele roubou um celular? O que tinha nesse celular, né, André? Certo. E é isso que a polícia agora está centralizando a investigação, porque, como dissemos, né, como o Marcelo Gemalli disse, não se sabe se ela era a mira de fato, né? Se ela pode ter sido morta por engano. Não se sabe o que aconteceu. Porque foi estranho, já era quase meia-noite, né, Marcelo? Quase meia-noite, maioria das famílias já dormindo ali. E a rotina da Lisiane era uma rotina de muito trabalho. Né? Conversamos também com vizinhos mais próximos, pessoal lá da escola. Ela vivia para o trabalho e para a família. Tinha uma filha mais velha já, também, a Lisiane já era até avó. Né? A filha mora mais próximo ali da casa dela. O filho de 19 anos, quando percebeu o perigo, se escondeu e conseguiu escapar da morte, mas também passa a ser aí uma peça-chave da investigação. Deve ter no ouvido relato, algo. ouvido, algum diálogo esse executor deve ter realizado com a vítima, né? Simplesmente só arrombando a porta e indo até o quarto atirando nas vítimas. Por sorte, o Nicolas, que é o filho de 11 anos, escapou da morte, mas está precisando de sangue, passou por cirurgia, né? A família muito abalada, não conseguimos conversar com ninguém ainda. O corpo não foi liberado do DML, ainda está passando aí pela análise dos peritos lá do DML. Portanto, um caso que realmente chama a atenção por essas circunstâncias, né, André? Uma pessoa que não tinha nenhum envolvimento com o crime, não tinha inimigos, vivia para o trabalho e acaba perdendo a vida aí dessa forma trágica, um caso de violência que é completamente incomum naquela região, né, André? E se confirmar que ela foi morta por engano, já seria o segundo caso em cerca aí de 2 semanas, né?
Lembrando Exato. daquele empresário da Zona Norte de Porto Alegre que foi morto quando pegou o carro emprestado de um amigo, né? E lá tudo indica ser uma execução, foi uma execução, mas também por engano, né, André? O alvo não era ele. Portanto, na mesma região de Porto Alegre, Zona Norte, agora talvez aí a polícia especializada vá na nuvem do celular, dos arquivos dela, tente descobrir aí algum indício, alguma pista que possa realmente buscar o esclarecimento desse crime. Passional, Família que pode só ser? pode ser. Se falou ontem, nós conversamos com o pessoal da Brigada Militar, a nossa produção logo que chegou cedinho pela manhã, conversou com alguns dos PMs que foram até lá. Se falava isso no bastidor, mas a Polícia Civil não confirmou de forma oficial. Se surgiu aí, né, no ar ali uma questão passional, mas ela na escola, conversei com o diretor e a família, era uma pessoa muito discreta. Não tinha nenhum relacionamento no atual momento, uma pessoa realmente que vivia para o trabalho, bom dia, boa tarde, boa noite, na vizinhança, não dava muitas explicações aí e realmente muito benquista na escola, os pais. Que se saiba, não relatou nenhum tipo de ameaça nos últimos tempos, né? Exatamente, não tinha medida protetiva, não tinha nenhuma relação de ameaça, uma pessoa comum do dia a dia, trabalhadora e que acaba aí entrando para as estatísticas da violência da capital, né, André? Ok, daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado, Marcelo Chemali. 11 horas e 56 minutos. Atenção para esse recado que eu tenho. O que era bom contra a queda de cabelo ficou melhor ainda. Conheça o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max possui fórmula inovadora e é muito mais potente, diferente de tudo que você já viu contra a queda de cabelo. Veja esse recado. Esse é o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva com 2 aminoácidos e vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Viu só? O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e 2 aminoácidos que agem na produção da queratina que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. O novo Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força e em pouco tempo. Você encontra o novo Imecap Hair Max em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Exija o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Muito bem, 11 horas e 57 minutos. Olha só, a Black Friday deste ano vai acontecer no próximo dia 29, que é a última sexta-feira do mês. Uma data cheia de importância, né? Em que o cliente, geralmente, ele é atraído por grandes ofertas e promoções. Mas olha só, fique atento. Fique atento, porque tá sim de golpista. Preste atenção na reportagem. Se tem uma palavrinha mágica que a maioria dos brasileiros adora, é promoção. Dá vontade de comprar. Eu já começo a passar nas lojas antes, já vou vendo se é real. Preços abaixo da tabela são como desejos irresistíveis. E novembro é o mês mais tentador para quem adora uma oferta. Tudo isso por causa da Black Friday. Já vou correndo ver. Eu já tenho um dinheiro guardado, eu vou lá e já compro bastante coisa, sim. Mas é preciso ficar alerta para não cair em golpes. Na internet, os falsários conseguem hackear sites de redes de varejo e acessar os dados de muitos clientes. Foi o que aconteceu com o seu José. Ele baixou o aplicativo da loja, fez a pesquisa de preço e decidiu pela compra. O pagamento à vista foi em boleto bancário. No dia seguinte, descobriu a farsa. Eu vim para casa muito triste. Fazer uma compra pela internet, a gente confiar nas pessoas, nas empresas e não receber o material. Ele foi à agência onde fez a transferência do dinheiro e foi orientado a procurar a Polícia Civil. Lá registrou o boletim de ocorrência como crime de estelionato. Tenho esperança que a justiça seja feita. Algumas vítimas desse mesmo golpe denunciam o caso no site Reclame Aqui, uma página com o objetivo de divulgar pesquisas e dar transparência às relações de consumo. Para muitas vítimas, o único caminho é buscar o ressarcimento dos prejuízos na justiça.
Já existem decisões que condenaram as empresas a devolverem o dinheiro com juros, além do pagamento de dano moral aos clientes. O primeiro passo de um crime de internet é procurar uma delegacia, ou a delegacia do consumidor mais especificamente, e faça a sua denúncia. O Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, todos os atores que compõem o sistema de proteção do consumidor são importantes serem acionados nesse momento. Por isso que é importante, gente. Olha, eles são muito especialistas. É através de e-mail. Seguidamente eu recebo o e-mail, eu fico olhando, eu olho bem e digo, não, isso aqui não pode ser verdade. A gente fica em dúvida. E na corrida do dia a dia, às vezes a gente que é tão correto, né, com as coisas, acaba acreditando que tudo é sério, que o e-mail também é sério, assim como alguns links. Então, assim, uma dica que é importante é para evitar, vocês que recebem e-mail ou mesmo nas próprias redes sociais, evitar o link, que vai no site da loja, no próprio site e faz a compra ali. Quer dizer, é muito mais seguro do que você receber um e-mail ou receber uma mensagem, né, pela rede social e acessar esse link. O risco, né, de ser falso, ele é muito grande. Então, por uma questão de segurança, quer fazer compra, tem uma série de promoções aparecendo, vá direto ao site da loja, da empresa e faça ali mesmo, né, a sua compra. É importante ficar de olho porque nos dias de hoje eles conseguem imitar os sites perfeitamente com vários produtos, assim, só que é tudo falso. Então, tenha muito cuidado. Aquilo que a gente diz e conversava há pouco com a Débora de Oliveira, as redes sociais, a internet, ela mudou muita coisa na nossa vida, as nossas relações com as coisas, a relação de compras, mas é importante a gente ficar atento. Muito bem, 12h01, 28 graus é a temperatura nesse momento e atenção. Uma operação muito importante hoje contra o tráfico internacional de drogas que está na mira da Polícia Federal. Os agentes, portanto, estão fazendo hoje uma operação contra as quadrilhas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também Mato Grosso do Sul. Aqui no estado, esta operação da polícia se concentra na região sul. O repórter Eduardo Silva, colega Eduardo Silva, está lá em Rio Grande e nos traz informações ao vivo a respeito desta operação que é feita no extremo sul do estado. Olá, boa tarde, quais são as informações? Boa tarde, André, boa tarde a todos os que nos acompanham. Em Rio Grande estão presas a maioria das 7 pessoas que a Polícia Federal está investigando através da Operação Highlander. O grupo atuava da seguinte forma: são 3 grupos diferentes, na verdade, que trabalham de forma associada. Eles traziam drogas, cocaína da Bolívia até a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Dali, essa droga era trazida para a cidade de São José do Norte, onde o grupo distribuía essas drogas para a cidade da Zona Sul, cidades da Zona Sul do estado. Também parte dessas drogas eram trocadas por armamento de grosso calibre, na cidade do Chuí, no Uruguai. O que deu início a essa investigação foi justamente a apreensão de um fuzil em março deste ano na cidade de Rio Grande. Chamou a atenção, André, a forma como esse grupo exercia dominação em São José do Norte. Eles publicavam fotos nas redes sociais com armas de grosso calibre. Em um áudio interceptado pela Polícia Federal, o líder dessa quadrilha em São José do Norte ameaçou os moradores, dizendo que ninguém poderia alugar prédios, fechar contratos, sem antes pedir a permissão dos traficantes. Veja o nível em que chegou a organização desta quadrilha que está assediada em São José do Norte. E outro fato que chama a atenção, André, nos últimos... Pois não? Nós temos esse áudio até e a gente vai mostrar para as pessoas. Preste atenção na arrogância, no poder dele sobre os moradores da cidade. Escutem. O proprietário, o dono, o que for, que tiver uma casa de imóvel para alugar para qualquer tipo de pessoa, se alugar sem passar por nós, e caso lá na frente esse inquilino venha prejudicar a população de São José do Norte ou fazer alguma coisa, a responsabilidade vai ser de quem alugou, de não ter nos informado. Petulância total, mas tem mais um trecho que a gente vai escutar agora. Não
tem nada a ver com polícia, tem nada a ver com ninguém. Tem que informar nós. A partir do dia 9 de setembro foi inaugurado essa regra, essa lei. Humildade, lealdade, respeito, sem prejudicar a população e a cidade de São José do Norte. Oi. Vocês acreditam nisso? Isso é o chefe da criminalidade lá no extremo sul, na região das Lagoas, em São José do Norte, que vive um problema muito sério, né, Eduardo? De questão econômica, desde o fechamento ali das empresas de construção naval, da indústria naval. É uma população que sofre muito financeiramente e é nesses locais, né, que estas quadrilhas começam a se instalar e a vender droga e a querer colocar lei, Eduardo. Inclusive, este homem, André, ainda está sendo procurado pela Polícia Federal. Esse não foi preso. Este ainda não foi preso. E chama a atenção o alto índice também de homicídios em São José do Norte. Pois é. Em 2 anos foram 48 mortes. Uma cidade de 5 mil pessoas é considerado alto demais, André. Eduardo, homicídios e há um tempo atrás de suicídios também, né? De um índice bastante alto que estava sendo estudado, né, pelas áreas da saúde por índices também altos de homicídio e suicídio. Isso são localidades pequenas, deprimidas economicamente, como boa parte das cidades da metade sul do estado, André. E a Polícia Federal considera até, inclusive, o seguinte: a escolha de São José do Norte está aí pela proximidade do porto, proximidade com a fronteira, também um difícil acesso que as forças de segurança teriam para fazer a investigação e chegar até os autores ali traficantes. E a dificuldade de uma ligação, por exemplo, São José do Norte fica ali do lado de Rio Grande, não tem uma ligação por ponte, mas a criminalidade usa ali a região das Lagoas também para exercitar aí, para cometer os crimes. Muito obrigado, Eduardo, pelas informações direto de Rio Grande. Obrigado pelas informações. Muito bem, mas importante a operação dessa polícia, porque afinal de contas, né, esses criminosos, eles ocupam espaços e ainda ficam colocando lei. Quer dizer, o cidadão tem o seu imóvel para alugar, tem que informar a criminalidade, mas a que ponto que se chega? 12:07 agora. Atenção, porque vamos falar agora de saúde pública. E é muito grave, muito sério. Desinformação e descaso. Prestem bem atenção nessas duas palavras, pois são os principais motivos de pais de crianças de até 6 anos não vacinarem os filhos. Estou falando de Rio Grande do Sul. Esses números são de uma pesquisa da Secretaria de Saúde aqui do estado. E por isto mesmo a vacinação tem caído nos últimos anos. Vamos aos detalhes. 4 meses de vida e um calendário de vacinas rigoroso. A pequena Sara veio receber hoje 4 doses. É uma prioridade. Sempre tem que vacinar, né? Porque é para a saúde deles, né? Para evitar, né, uma doença, alguma coisa, a gente faz. A mãe tem pavor de seringa. Por isso, quem acompanha a menina na hora das picadinhas é a avó. Ela tem pânico, né, de injeção e ela fica morrendo de pena de judiar. É necessário ela se vacinar para prevenir as doenças, né? A vacina ainda é a melhor proteção contra doenças perigosas. O objetivo da vacina é exatamente esse. Ele mimetiza a doença, fazendo com que o organismo crie anticorpos. Na próxima vez que a pessoa tiver contato com aquele vírus, com aquela bactéria, o organismo já tem as defesas prontas, que são os anticorpos, que vão lá, combatem, daí não desenvolve a doença. A cobertura vacinal aqui no Rio Grande do Sul já chegou a 100% entre os anos 2000 e 2012. A partir de 2013, a procura começou a cair. De acordo com a pesquisa encomendada pela Secretaria Estadual da Saúde, o descaso e a desinformação são as principais causas da não vacinação. 59% dos entrevistados apontaram motivos como esquecimento, medo dos efeitos colaterais e falta de tempo. A varíola foi erradicada no mundo, por isso a vacinação não é mais necessária. A poliomielite só foi eliminada no Brasil, assim como o sarampo, o que garantiu ao país um certificado de eliminação da doença em 2016. Mas como esses vírus continuam circulando em outros países e a cobertura vacinal está baixa por aqui, o risco dessas doenças retornarem é muito alto, tanto que o sarampo
já está de volta. Se nós diminuirmos a nossa guarda e não fizermos vacinas e não conseguirmos essas coberturas que são consideradas as protetoras, existe um risco de retorno de qualquer uma dessas outras doenças. O problema hoje é o desabastecimento de algumas doses pelo Ministério da Saúde. A vacina tríplice bacteriana continua em falta nos postos de saúde. A pentavalente voltou a ser distribuída e deve ser normalizada até início de 2020. Renata nunca atrasou o calendário da pequena Júlia e acredita na eficácia e na segurança da imunização. Faz parte dos cuidados básicos, eu acho que faz parte do amor da mãe cuidar, né? Para que isso tudo possa refletir na saúde dela. Não há dúvida. Questão de saúde. Olha que importante o que disse na reportagem a colega Luciane Coleman. Sobre o sarampo. Nos Estados Unidos, a enfermidade já tinha sido erradicada há 20 anos. E por que eu falo nos Estados Unidos? Porque existe um movimento que é chamado de movimento anti-vacina. É aquelas ideias de que a vida tem que ser tudo natural, que eu entendo no que se refere à questão das coisas saudáveis. Agora, no dia de hoje, não tem como a gente se isolar num lugar e achar que não vai pegar nenhuma doença. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Temos aí todas as experiências de fato comprovando o quanto que é importante a população se vacinar. Então tem esse movimento que se espalha pelo mundo anti-vacina e aqui no Brasil a situação ainda não é tão grave como nos Estados Unidos. Mas tem um estudo que mostra que aqui no Brasil são pelo menos 1.000 voluntários. 1.000 voluntários deste movimento anti-vacina. Então vamos ficar atentos, porque as vacinas estão voltando. Temos algumas participações aqui no nosso espaço de interatividade. Aqui a Franciele Azeredo, do Nascimento de Estância Velha. Eu levo meus filhos para vacinar, para proteger de doenças. Nunca tiveram problema nenhum por causa das vacinas. E esse negócio assim, a mãe ou o pai não gosta de vacina, porque tem muito homem que não gosta de vacina. Isso passa para o filho, gente. É claro que o filho vai absorver esse medo. Então, se não tem condições, procure trabalhar com isso, ver alguém para substituir, mas não dá para ficar com essa coisa de medo na frente das crianças, porque aí sim eles vão ficar com medo mesmo. Marco Selva de Canoas, acho que a população deve vacinar seus filhos para proteger de doenças. É uma grande ação de proteção à saúde. Toda a verdade. Obrigado, Marco Selva. A Carla Jéssica, do bairro Nonoá, em Porto Alegre, eu acho que é falta de estrutura do governo e prefeitura para levar mais vacinas aos postos. Como vão trabalhar sem isso? A gente até entende das dificuldades, dos governos, enfim, mas não adianta terceirizar também a responsabilidade. Nós temos a nossa responsabilidade, tem os postos de saúde, na internet tem todos os calendários de vacinação, então não dá para ficar terceirizando também a responsabilidade é só dos governos. Não, é da gente de pegar o filho e vacinar. Também quer ter filho? Tem que ter essa responsabilidade, tem que cuidar da saúde. Portanto, vamos ficar de olho, senhores pais. Agora, esquecimento, falta de tempo é a saúde dos filhos de vocês. E a gente sabe que o sarampo, todo mundo acha que o sarampo é aquela coisinha, aquela manchinha vermelha, é muito grave. E tem vários casos, de morte por causa de sarampo. Então vamos ficar atentos. Agora são meio-dia e 13 minutos agora. Temperatura subindo, 28 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre, meio-dia e 13, e já chove. Há pouquinho eu peguei meu telefone e liguei lá para São Borja. Liguei para um hotel e perguntei como é que está o tempo aí. Está chovendo aí? Aí a senhora me disse sim, já chove desde cedo, não deu temporal, mas é uma chuva constante lá em São Borja. E de fato é o que prevê a previsão do tempo, chuva vinda do oeste e também do sul. E essa chuva vai parar aqui na capital hoje por volta aí de 3, 4 da tarde. É no meio da tarde que a chuva chega. Então a gente vê que Uruguaiana vai chegar a 26 graus, temperaturas altas, Pelotas 26, região central 29, Novo Hamburgo também com 29. Isso aqui em Porto Alegre está 28, vai passar de 30 graus aqui em Porto Alegre. 26 na Serra em Caxias e 29 em Santa Rosa. E essa chuva hoje deve atingir todo o Rio Grande do Sul. Chove até amanhã. E tem um alerta para risco de temporais isolados a partir do momento que essa frente fria avança. Vamos dar uma olhadinha na projeção aqui para Porto Alegre. Projeção para Porto Alegre. Hoje, quarta-feira, chegando, portanto, aí 28, 29 graus.
Amanhã vai ser marcado pela chuva na quinta e sexta e no sábado o sol volta a aparecer aqui na capital. Portanto, a gente vai ter aí, principalmente quinta e sexta, esta condição de chuva aqui na capital gaúcha. Muito bem, 12h15 agora. A Prefeitura de Rio Grande vai fazer uma reunião hoje à tarde para avaliar a situação dos moradores da ilha da Torotama. O vento leste fez com que a água da Lagoa dos Patos ficasse represada. Com isso, ruas da comunidade ficaram alagadas. A água invadiu a escola, a entrada do posto de saúde e mais 2 casas. A Defesa Civil está monitorando a situação e a ilha da Torotama é uma ilha que fica dentro da Lagoa dos Patos. E a gente vai agora voltar até a redação, mudando de assunto, 12h15, a gente volta até a redação, porque a gente está falando do caso da Simone Simaria, porque elas foram ameaçadas pelas redes sociais. E a polícia em Novo Hamburgo prendeu esse homem. Prendeu o homem que estava fazendo esta ameaça. Em alguns momentos a polícia fala que a ameaça era a uma delas, mas pelo que se vê, em alguns momentos como este aí, ele se refere às duas, né? A dupla, Marcelo Chemali. Verdade, né, André? Tá aí, ó, vamos ouvir novamente o homem que tá preso. Para sobreviver lá, depois que eu saí do hospital, eu tive que até comer do lixo, ó. Como é que vocês duas se sentem, ó? Vocês acham que eu mereço ainda ser humilhado ainda por vocês duas, ó? Vocês sabem agora, de tudo que eu passei ainda. Ele não soube. Que vocês mais. Tá, chega dele falar, porque ele fala de coisas, mas nem ele conseguiu explicar para a polícia qual que era a situação. Agora, a preocupação é a seguinte: dia 14 elas estarão aqui no Rio Grande do Sul e ele estava fazendo ameaças. Elas estavam se sentindo ameaçadas, Marcelo Chemali. Com certeza, porque esse aí não foi o único vídeo, né, André? Não. Ele publicou outras postagens e, como disse a Débora, às vezes algumas pessoas que têm uma dificuldade de compreensão fazem essa confusão entre a pessoa que tem o seu trabalho, a sua carreira nos meios de comunicação, na TV, na música, no jornalismo, e essas pessoas ditas assim, do povo, comuns, fãs muitas vezes, né, acabam fazendo essa confusão e ele não soube explicar para a polícia por que a família delas tinha alguma relação com o sofrimento deles. Ele falou que ele teria conhecido elas no Mato Grosso um tempo atrás. E aí a família mistura com a família delas, em alguns momentos ataca leva as ameaças somente para Simaria. E que às vezes, né? Marcelo Chemali, a gente viu o caso da nossa colega em São Paulo, que foi atacada num hotel, né? Lembra desse caso com a Ana Hickman, que foi atacada dentro de um hotel por um fã. Exato. Né? Por um fã. Talvez o caso mais emblemático aí da história do meio musical seja o próprio John Lennon, né? Nos anos 80 foi morto por um fã em Nova York, lá próximo dia 8 de dezembro, foi morto por um fã, né? Lá no início dos anos 80, um rapaz completamente transtornado. E hoje em dia, exatamente com a questão do smartphone, da rede social, dessa prestação de contas que muitas vezes as pessoas fazem, né? E querem saber, como é que você está hoje, como é que você não está, enfim. Há uma mistura de sentimentos às vezes e muita gente acaba não sabendo como lidar com isso, né? É um processo de construção, de criação de um mito, mas o mito está na cabeça daquele que cria, né? Exato. Não do seu personagem idealizado. A respeito desse caso da gaúcha Santa Cruzense, né, Ana Hickman, há pouquinhos dias atrás eu ouvi, porque ela foi atacada nesse hotel, no saguão do hotel, por um fã. O cunhado dela atirou contra ele e matou esse homem, e ele foi condenado, né? Ele tinha sido condenado, se recorreu e agora, dias atrás, saiu a confirmação da absolvição dele, porque ele estava ali agindo em legítima defesa, protegeu toda a família, mas é uma situação, né, Marcelo Chemali, que faz a gente refletir bastante. Há várias questões a serem refletidas a respeito desse caso que a gente está mostrando. Para quem está ligando à televisão agora, estamos mostrando o caso de um homem que foi preso ontem, que fez ameaças nas redes sociais, a dupla Simone Simaria, e foi preso ontem. E a preocupação era isso, porque ele deixava bem claro que ele estava fazendo ameaças, né, para a vinda delas no dia 14 de dezembro aqui ao Rio Grande do Sul.
Exato. Dia 14 de dezembro, show aqui no Gigantim, né? Um grande festival, né? de música sertaneja, enfim. E ele deixava isso bastante contundente nos depoimentos. E aí, se de um lado existe aquele carinho dos fãs, né, que pedem a participação nas redes sociais, por outro lado há uma questão de insegurança que a gente também que constrói essa imagem no dia a dia tem que aprender a lidar, né, André? E por isso, Marcelo Chamali, vamos agora ao vivo conversar com o delegado que está investigando esse caso, o delegado Alexandre Quintão, que está nos acompanhando ao vivo. Boa tarde, delegado. Boa tarde a todos do SBT. Delegado, o que o senhor sabe mais a respeito deste caso? Ele conseguiu explicar mais coisas para a polícia e esse homem que segue preso, né, delegado? Sim, eu conversei com ele pessoalmente durante 1 hora e meia. Não tomei o depoimento porque vai ficar a cargo da Justiça lá em São Paulo, né? Mas ele disse que realmente proferiu diversas ameaças graves, né, a Simária e também a Simone, as duas, né, mais a Simária. E ele ficou surpreso, porque ele esperava que fosse preso. Ele falou, realmente, nesses últimos dias eu exagerei, eu esculachei, foi a palavra que ele usou, né? Mas, delegado, ele pelo vai Instagram, principalmente. Ele vai ser levado para São Paulo? Olha, aí vai depender da justiça lá, do juiz da comarca de Santana do Parnaíba, ele que vai decidir. Mas a princípio ele vai ficar aqui no sistema prisional gaúcho por enquanto. O senhor percebeu algum problema mental nele? Por que ele está fazendo isso? Ele explicou alguma coisa para o senhor? Com certeza. O que ele parece ter é algum tipo de esquizofrenia ou fixação, né, delírio. Acreditamos que pelo uso de drogas durante muito tempo, né? Ele mesmo confessou que era usuário de drogas há mais de 25 anos e todo tipo de droga. Ele já foi preso várias vezes por portar droga, por cometer pequenos furtos para sustentar o vício, né? Então ele não conhecia pessoalmente a versão, Ele disse conhecer as duas na cidade de Campo Grande em 1996, né? Quando ele lá estava à procura de emprego, né? Então ele disse que ficou lá durante 1 mês e durante 1 semana ele teve contato com elas. Segundo ele, a Simária o procurou na rua e puxou uma conversa com ele. Dali eles iniciaram uma amizade e que pouco tempo depois ele conheceu a Simone também. E procede aí, então isso? ele disse que teve que voltar. Na segunda assessoria delas, não. Né? E ele disse que teve que voltar então para o Rio Grande do Sul e há 2 anos mais ou menos ele começou então a pedir ajuda para elas pelo Facebook e pelo Instagram e proferindo juntamente com esse pedido de ajuda, porque ele estava com dificuldade, ameaças, né, de tudo quanto é tipo. Principalmente inbox para elas, né? E ele não é de Novo Hamburgo, né? Ele é do litoral, ele tem família, como é que ele vive? Isso, ele é natural de Santa Rosa, mas ele sempre viveu aqui em Novo Hamburgo, né? Teve um período que ele morou no litoral, em Tramandaí. E lá são a maioria das passagens pela polícia dele foi lá em Tramandaí. Inclusive ele cumpriu pena no presídio de Osório, na modulada de Osório. E ele tem família aqui no Novo Hamburgo? Tem, ele mora aqui com a esposa e com os 2 filhos. E familiares dele são de Santa Rosa e daqui também. O senhor conversou com os familiares? O que diz a família dele? Eu conversei só com a esposa dele, né? Pelos vídeos a gente vê que tem alguém que filma para ele as ameaças que ele postou no Instagram, né? E a gente acredita que seja um dos filhos deles ou até a esposa. Os parentes deles não quiseram confirmar para nós quem estava gravando. E essas pessoas são penalizadas ou vão ter que responder por terem gravado isso, delegado? Pois é, eles podem ser sim por participação, né? Que eles estão ajudando ele nessa prática criminosa de ameaça e de proferir injúrias contra as 2 cantoras. Agora, provando que ele tem algum problema emocional, né, algum problema mental, o que vai acontecer com ele, delegado? Ele vai ser submetido possivelmente a um exame, né, de uma avaliação psíquica, e aí ele vai ser ou
direcionado a um presídio para cumprir medida de segurança, né, que o pessoal chama de manicômio judicial, ou ele vai ficar num presídio comum se ele for considerado uma pessoa imputável, né, que conhece bem as suas responsabilidades. Na minha opinião, ele está com desvio psicológico. Acredito que pelo uso de drogas, porque ele delira bastante, ele associa a criação das músicas da Simone e Simaria a história dele, fatos da vida dele. A história dele que não procede, é totalmente infundado, sabe? Delirante. Então, por isso eu acredito que ele tem algum tipo de desvio, sim. Agora, delegado, vai ter alguma orientação da polícia no dia do show, nessa época do show, para a própria segurança, não só da dupla, mas de outros artistas também? Há essa preocupação, hein, delegado? O próprio público, né? A princípio não, né? Porque ele estava proferindo essas ameaças individualmente. E a segurança é reforçada também? Não encontramos a princípio. É uma segurança muito reforçada. A gente não encontrou a princípio nenhum plano de ação dele no dia, né? Eu até conversei com ele longamente, ele disse que não iria fazer nada contra elas, que a intenção dele era que elas se sentissem amedrontadas. Isso que ele me disse. Porque Só que a gente não pode duvidar desse tipo de indivíduo, né? É lógico que não. Lógico que não. E qual é a possibilidade dele ficar solto? A gente vai entrar em contato com a assessoria delas de novo para ver essa questão da segurança, sim, no dia do evento. Vão reforçar essa orientação de segurança, é isso? Eles disseram que iam nos procurar quando viessem aqui nas vésperas do show para a gente conversar e para eu passar também para eles outras provas que eu colhi, outras situações que eu colhi para eles levarem para São Paulo. Para a gente encerrar, qual é a chance dele ficar solto? Mínima, quase zero, porque ele está com prisão preventiva decretada. Sim. Ele ameaçou fazer alguma coisa nesse festival do dia 14 de dezembro. Imagina. Então ele tem que ficar preso no mínimo até essa data. Tá certo. Né? Delegado, eu agradeço. Mas quem vai decidir sobre isso é o juiz. Certo. Agradeço muito sua participação ao vivo aqui no SBT Rio Grande. Muito obrigado e um bom trabalho ao senhor. Muito bem, agora 12h27, 28 graus é a temperatura nesse momento. Olha só, depois do intervalo a gente volta ao vivo da casa do SBT na Feira do Livro de Porto Alegre. Olha, já eu tô de volta, mas é muito rapidinho. Vou ali tomar um café e já volto. Muito bem, já estamos de volta, 12h31. Agora fique com um recado que eu tenho da Sorri Fácil para você com a doutora Carol. Olá, eu sou a doutora Carolina Bascal da Sorri Fácil Porto Alegre e vim falar com você que sonha com um sorriso perfeito. Você já conhece o aparelho dentário que não necessita usar aqueles ferrinhos prateados? Pois eu tenho uma novidade para te falar. Chegaram os alinhadores invisíveis. Os alinhadores, eles são placas bem fininhas que encaixam nos dentes e você pode remover com facilidade para comer. E o melhor, o tratamento tende a ser 40% mais rápido que qualquer outro tipo de aparelho. É isso mesmo, você fica com os seus dentes alinhados e não precisa se preocupar com aqueles brackets que incomodam. Não perca, tenha um sorriso mais bonito em menos tempo com os alinhadores invisíveis. Então, agende já a sua avaliação na Sorri Fácil, mais perto de você. Ligue 0800 631 30 ou acesse o site www.sorrifacil.com.br. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. 12h32, agora vamos para a Feira do Livro, vamos para a Praça da Alfândega, debaixo dos jacarandás, conversar com a colega Luciane Coleman, que está com o querido amigo Dr. Gilberto Schwartzman, médico oncologista, que está lançando mais um livro e a Lu vai conversar com ele, né, Lu? Isso aí, André. Boa tarde para você, boa tarde para o pessoal que está nos assistindo. É o primeiro livro aqui do Dr. Gilberto Schwartzman, que são contos ficcionais. Na verdade, ele já tinha um livro de contos médicos que está esgotado, mas depois aí de uma série de livros médicos, primeira vez aí que é um livro realmente de ficção, mas ele estava me contando baseado em fatos reais, é isso? Boa tarde. Exatamente, boa tarde. Agradeço a oportunidade. Esse é um livro que se chama Meus Olhos e tem esse nome porque é o meu olhar sobre 7 histórias verdadeiras. Quase todas elas têm a ver com a minha família, com a minha própria vida. Tem muito a ver também com deslocamentos humanos no globo terrestre, né? Pessoas que têm que mudar de vida, mudar a sua história, passar
a ir para outro lugar. Então são histórias muito emocionantes, todas elas reais, verdadeiras, com um pouco de ficção, claro, né? Uma pitadinha de ficção. Bom, a sessão de autógrafos é hoje, 6 da tarde, mas antes, 6:30 da tarde, aqui na Feira do Livro, mas antes vai ter um debate, né, sobre a busca da felicidade, que é exatamente, vamos dizer assim, o tema que norteia o seu livro, né? Vai haver um debate às 5 horas no Centro Cultural Érico Veríssimo, aqui bem pertinho, não é? Na antiga Fundação CE. E quem vai fazer a discussão é a Tânia Carvalho, o Juremir Massado da Silva e o José Antônio Pinheiro Machado. Então, um trio de muito respeito. Muito peso. Às 5 horas, né? 5 horas aqui na... 5:30 a assinatura dos autógrafos. Tá certo, então. Tá aqui o livro, ele tá aqui nas mãos, ó, Meus Olhos, ele já tava me contando aqui as histórias, viu, André? Olha, incríveis, viu? Histórias belíssimas sobre a busca da felicidade, de imigração, e a gente fica até meio assim, nossa, isso aí é de verdade. Ele, sim, é real. Não, doutor, tem muita história para contar. Agora eu vejo que o Pinheiro já tá aí, a Mônica Fonseca também, eu e a Débora, e agora tu tá aqui, estás ó, aí também, com todo mundo junto. Olha o Felipe lá. Essa é o nosso ponto lá na Feira do Livro, onde está Luciane Coman, né? Está ali a nossa casa da Feira do Livro. Um beijo grande, Luciane Coman. Um abraço pro doutor todo mundo aqui. Gilberto Schwartzman. Bom, gente, agora é os guri. É os guri, a Débora de Oliveira, né? É a Débora de Oliveira e o Jeremias Werneck. É isso aí? É os guri? É isso? Ô André, hoje eu vou começar o programa diferente, viu, André? O que foi? Te prepara e o Jeremias também está se preparando aqui. Quem é que vem agora? Ô Douglas, não. Solta o som que eu quero música para abrir o programa. Qual é a música? Sabe cantar essa, André? Só me diga se vem ou se não. Eu sei que você volta, te espero na porta. Conhece? Não sabe? Nem um trechinho? Os sinais todos eu sei. Jeremias, trechinho, Jeremias, sabe? O Jeremias sabe. Hã? Jeremias sabe. Eu nunca ouvi falar dessa música. Ah, para, Jeremias. Nunca ouvi falar. Tenho certeza que em casa o pessoal sabe faz que ele pode dançar, então. cantar dessa música e vocês dois desinformados. Faz Que ele não sabem que é dançar. sucesso, não sabem? André, Não, que ajuda, André. decepção. Que decepção de vocês dois. Vocês me envergonham, entendeu? Mas em casa o pessoal sabe, André. Então tchau pra ti, que até amanhã tu tem tempo de decorar essa música. Eu vou te cobrar amanhã tá bom. aí. Não dá pra só dançar. Não. Dançar a gente dá um jeito. Não, dançar é só quando tem gol. Vai.